bem-vindas à nossa aula 4, tramas de fios. E hoje eu vou ensinar para vocês essa trama de fios aqui que vocês têm que aprender se vocês quiserem fazer uma nanopigmentação incrível na cliente de vocês. Então aqui eu já desenhei a sobrancelha base, né? E aqui eu vou falar para vocês que toda a sobrancelha ela tem um início, o meio de transição, a base superior e a base inferior. Então a gente divide essa sobrancelha em fases para a gente saber qual vai ser o caimento dos fios, tá? Então aqui eu vou começar fazendo fios de início, para vocês verem como cada fio é diferente um do outro. Então, na hora que a gente for fazer fios de transição, ele tem que ter um caimento na parte superior e na base inferior a gente já vai fazer fios um pouco mais para cima. Por quê? Porque é como se fosse encontrando com o meio da sobrancelha. Então, vou começar aqui para vocês e hoje a nossa aula é sobre trama de fios e essa é uma trama de fios comum. Gente, a princípio parece um bicho de 7 cabeças, mas não é, tá? É muito tranquilo, é muito treino, na verdade, vocês precisam treinar. E no meu curso eu ensino isso e muitas outras tramas, né, de fios, tudo de uma forma mais facilitada para entrar na cabecinha de vocês, tá? Então hoje eu vou começar fazendo essa trama que é mais fácil para vocês acompanhar comigo aqui. Bom, vou ter que virar um pouquinho essa folha para vocês verem, mas se vocês quiserem pode dar um print também depois, para vocês acompanharem tudo bem certinho, tá? Só vou trazer um pouco mais para cá para ficar melhor da gente fazer esses fios. Então aqui eu começo com os fios de início, que é onde a gente falou que a gente precisa fazer fios menores. Então vocês vão ver que fios de início, eles sempre serão fios menores, não é um fio inteiro como a base inferior e nem um fio que cai como a base superior. Então tem essa diferença entre os fios. Fios de início sempre serão acompanhando o crescimento do pelo. Então eu começo aqui fazendo fios como se fosse pequenas ramificações, que eu já vou falar para vocês sobre isso. Pequenos fiozinhos aonde a gente vai depois encaixar um com o outro, tá? Essa parte de fios aqui, gente, o segredo é você fazer sempre 3 fios. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sempre que você fizer fios menores e um pouco próximo um do outro, vai trazer um ar de sobrancelha mais natural do que se eu começasse fazendo o início da minha sobrancelha assim como era antigamente. Então vocês podem perceber que também existe outra trama de fios onde a gente faz com fios mais longos, porém eu gosto muito dessa pegada de fazer fios menores no início. Aí no meio, né, do início até a base inferior, a gente vai fazer o quê? Fios maiores, né?
Então, a gente vai fazer o quê? Fios com um leve caimento em cima. Então, venho e subo, venho e subo. O que você vai perceber? Que vai ter clientes que não tem o fio tão retinho para cima. Então, a gente tem que deitar mais esse fio. Agora, se a sua cliente ela já tem um pelo mais para cima, você vai fazer um pelo mais retinho. Se o pelinho dela cai para o lado, você vai fazer um fio mais caidinho para o lado. Então, vai depender também da sobrancelha natural da sua cliente, tá? Então, eu começo fazendo fios até a minha base inferior, sem misturar com a base superior. E eu faço isso até a cauda. Então, cada fio vocês vão perceber que é diferente a forma que a gente faz, tá? Eu vou fazer com a parte azul em cima para vocês entenderem melhor. Então, os fios de início, eu venho aqui fazendo fiozinhos menorzinhos e já vou caindo eles aqui para ter um encaixe na hora de fazer a transição, tá? O que é uma transição, gente? Eu não posso fazer aqui um fio reto e de repente começar um fio caído, vai ficar algo estranho. Então, a gente tem que ir vindo fazendo esse fio mais retinho para ele tendo caimento, até chegar aqui na transição e encaixar melhor. O que você não pode fazer é sempre passar esse fio para fora, certo? Então, por isso que é importante vocês conseguirem já vir trazendo esse caimento na hora de fazer a transição. A transição são os fios da base superior da sobrancelha. Na maioria dos casos, vocês vão perceber que esses fios são fios que ele tem um caimento. E a gente vai fazer o quê? Seguir esse caimento dos fios. Feito isso, vocês fizeram o que a gente chama de esqueleto. Então, primeiro a gente faz o esqueleto. E aí, por segundo, a gente vai fazer o que agora? As ramificações. Então, vou colocar aqui para vocês. As ramificações. Ellen, o que é ramificações? Gente, as ramificações é o encontro, né? É como se eu fosse encaixar novos fios dentro do meu esqueleto. Então, toda a nanopigmentação que a gente vai iniciar, eu sempre gosto de fazer primeiro o esqueleto, onde eu vou seguindo a base correta dos fios naturais da cliente. E aí depois eu venho fazendo as ramificações, que nada mais é do que o preenchimento dessa sobrancelha. Tá dando para vocês verem bem certinho? Olha, então agora eu vou começar as ramificações, tá? Vou aproximar um pouquinho mais aqui. E é muito importante na hora de fazer a ramificação que você preste atenção também, vá seguindo o caimento dos fios. Então, por exemplo, aqui no início eu vou fazer aonde tá sobrando espaço. Ramificações é você preencher os espaços vazios. E o esqueleto é você seguir o caimento natural dos pelos. Então, primeiro a gente faz o esqueleto seguindo o caimento natural dos pelos da cliente. E por segundo a gente faz as ramificações, que é o preenchimento dos espaços vazios. Então, é muito importante, quando você for fazer uma nanopigmentação,
você entender muito disso. Isso aqui é a base para você começar a fazer. Logicamente, isso aqui é o primeiro que a gente faz quando você já vai fazer a nano. Mas antes, se você tem medo de errar, porque aqui, gente, a gente não pode errar. Não podemos errar. Então, o que eu sugiro para vocês? Fazer um desenho prévio com o lápis dermatográfico. Porque se você fizer um desenho prévio com lápis dermatográfico, você não vai se perder na hora de você fazer os fios com a lâmina. Então, eu gosto sempre de começar fazendo um fio base aqui, dividindo essa sobrancelha, e depois eu venho fazendo, né, o esqueleto e as ramificações, tá? Feito isso, a gente vai fazer o quê? Vai fazer as ramificações, que é o preenchimento. Então, eu venho aqui e vou preenchendo aonde tá faltando pelo. Lembra que eu falei para vocês que o início vai ter pessoas que no início tem bastante pelos. Tem pessoas que não tem muitos pelos no início. Então, aquela cliente que tem menos pelo, vocês terão que fazer mais ramificações para ter mais preenchimento. Então, lá no meu curso de nanopigmentação, eu vou ensinar as minhas alunas a várias formas de ramificações que a gente pode fazer de preenchimento, que varia de acordo com a naturalidade de cada sobrancelha. Então, eu não posso dizer que, Ellen, então eu posso usar esse modelo para todo mundo? Não, porque tem vários casos de falhas. Então, tem clientes que vai ter mais falhas aqui no meio, tem clientes que tem mais falhas aqui no início, e para cada tipo de falha a gente utiliza uma trama diferente de fios, tá? Tem pessoas também que tem o início da sobrancelha muito reto. Então, quando o fiozinho da sobrancelha da sua cliente ele é mais reto, mais para cima, também não tem como você querer jogar fios muito, né, com essa naturalidade, com esse caimento, porque vai ficar estranho um fio reto, natural, e um fio desenhado mais pro natural. Então, o que eu gosto de fazer, eu pergunto sempre para cliente qual que ela gosta mais, porque assim, geralmente um lado não é igual ao outro. Então, vai ter um lado da sobrancelha que o início será assim. Vai ter o outro lado da sobrancelha que o início é mais retinho. Então, o que eu indico para vocês? Eu indico sempre ver qual lado, qual é o formato que a sua cliente gosta mais. E aí, vocês irão fazer dessa maneira, tá? Então, nas ramificações, eu venho, é como se fosse fazendo um preenchimento entre os fios do esqueleto e um encaixe entre eles. Então, eu venho encaixando junto aos outros fios que eu fiz, dando aquele leve caimento na hora da transição. Outra coisa, na hora de fazer a base superior, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer fios encaixando no outro fio. Então, eu não posso fazer um fio aleatório, né? Eu tenho que vir com esse fio com o mesmo caimento do esqueleto. Então, eu venho e faço o mesmo caimento, olha. O mesmo caimento dos fios naturais. Quando eu chego aqui na base inferior, o que eu faço? Eu começo preenchendo conforme está os fios. Então, se esse fio tá mais para cima, eu venho mais para cima.
e vou fazendo um encaixe desses fios, tá? Então eu venho aqui, encaixo no outro, encaixo, vou encaixando, encaixo novamente e vou encaixando. Então, na hora de fazer as ramificações, é muito importante vocês se atentarem que cada sobrancelha é de um jeito. Então, eu tenho que seguir o fio base, eu tenho que seguir o pelo da minha cliente se eu quero um fio mais natural possível. Então, nas ramificações, a gente faz isso. A gente vai encaixando esses fios, encaixando para dar um caimento, né, nessa sobrancelha e trazer mais naturalidade. Então, vocês têm que fazer o quê? Ir preenchendo de acordo com os espaços que vocês percebem e tendo esse leve encaixe entre os fios. Tem algum lugar que vai ficar um fio sem encaixe, que são mais a parte do meio. Mas eu gosto de preencher totalmente esses fios. E, gente, o que acontece? A sua cliente ela já tem uma demanda maior de pelos no meio. Então, o que acontece? Esses fios não vai aparecer. O que a gente vê mais aqui é que as pessoas têm muitas falhas no início, no meio, na cauda. Então, aonde tem as falhas maiores das suas clientes, vocês têm que fazer mais fios naquele determinado local, que é o que vai aparecer mais, que é onde não tem fio. Então, aqui vocês já tiveram uma noção do que é uma ramificação, do que é um esqueleto. No meu curso, gente, que a gente vai lançar agora de nanopigmentação, eu vou ensinar outras tramas de fios, né? Para vocês aí, com vários modelos, vários exemplos de clientes reais que a gente fez. Então, aqui iria ficar assim se fosse o quê? Uma sobrancelha de uma cliente que não tem pelo. Então, existem casos e casos. E agora eu vou explicar para vocês como eu divido uma outra trama de fios, que é quando a pessoa, a cliente, ela não tem pelos, ela tem muitas falhas e quase não tem pelo nenhum. Essa trama de fios, ela é mais pro realismo, então é para quem? Para pessoas que têm muitas falhas. Quem tem alopécia, quem tem aqueles buracos, né, na sobrancelha, pessoas que têm muitas falhas, ou pessoa que teve câncer recentemente, né, que perdeu todos os pelinhos. Então, essa trama de fios, gente, é uma trama que eu utilizo quando a cliente ela chega aqui sem nada de pelos pra mim. Ah, Ellen, é uma trama mais difícil? Sim, é uma trama mais difícil. Mas eu também gosto de ensinar vocês, porque vai ter casos que a cliente tem uma mixaria de pelo aqui, bem pouquinho, e aí o que você vai fazer? Essa é a trama de fios Y, então a gente faz o quê? Divide essa sobrancelha com o início, o meio e o fim. Ellen, como que você faz nesse caso? Eu começo, gente, fazendo o desenho base, que foi esse que eu fiz aqui, e logo após eu venho com o Y.
Esse Y vocês podem fazer com o lápis dermatográfico. Esse Y vocês podem fazer com a própria lâmina quando você já for um pouco mais avançado nos seus treinos, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Que não pode ter isso que eu acabei de fazer aqui, ó. Fiz de propósito para vocês verem. Não pode fazer, gente, algo que saia fora. Então, um Y é um Y. Olha, a gente faz um Y, porque vocês já vão entender o que vai mudar nessa trama de fios. Então, quando eu venho fazendo a sobrancelha da minha cliente que é falhada, que não tem pelos, então é para quem não tem pelos. Ou quase nada, né? Ou quase nada de pelos. Então, como que a gente faz? A gente começa dividindo essa sobrancelha em 4 quadrantes. Quadrante 1, 2, 3 e 4. Ellen, como que eu divido essa sobrancelha? Você vai fazer 3 pauzinhos aqui, ó. O início, e faz 3 pauzinhos dividindo, igual eu fiz aqui. Por quê? Porque é onde a gente vai saber que no primeiro quadrante eu vou fazer fios o quê? Fiozinhos curtos. Igual eu mostrei lá pra vocês na primeira trama. Então, eu começo minha sobrancelha com os fios curtos, né? E a cada espacinho que vai aumentando, olha, esses fios vão se encaixando. Aí, eu venho fazendo o quê? A parte da base superior. Então, o que vai mudar nesses fios? Tá vendo que o Y, ele cai? Então, aqui é um lembrete para você que você vai fazer fiozinhos com um caimento maior. E aqui na base inferior, a gente vai fazer o quê? Um caimento mais superior, indo para cima. Então, é quase a mesma coisa da outra base, só que aqui a gente vai encaixar no Y. Então, você não pode passar dessa demarcação do Y. Então, essa marcação que a gente faz aqui é para não se perder, tá? Então, conforme eu venho vindo, eu vou fazendo o quê? Fios de caimento, para que essa sobrancelha fique mais preenchida, tá? Agora, gente, eu vou fazer a parte de baixo dos fios. Então, eu venho, faço um fio no meio e encaixo com o de cima. Desculpa, só um pouquinho. A gente fala muito, dá uma seca a boca rápido. Gente, então, deu pra perceber a diferença que é? Então, quando eu vou fazer o fio de preenchimento, eu venho encaixando, né, no outro fio do esqueleto. Eu venho encaixando nesse fio. E assim eu vou fazendo os fios de encaixe, que a gente chama de
ramificações. Após eu fazer isso, eu venho preenchendo os espaços aonde ficou ainda alguns fios sem preencher, alguns espacinhos sobrando. Quando você vai fazer uma sobrancelha de quem não tem pelo, gente, é muito mais difícil. Lógico que aqui com a caneta não dá pra gente fazer muito bem, mas eu vou fazer ali no EVA para vocês terem uma ideia como dar um caimento melhor. E a gente vai girando a lâmina, então na hora da gente fazer essa trama já vai ficar uma trama melhor. Então deu para vocês entenderem um pouquinho das tramas de fios? A gente fez dois modelos com o Y, que é a base que vocês precisam para não passar das linhas, né? E eu fiz aqui um outro, que vem aqui, né? Separando o início e dividindo essa sobrancelha pelo meio. Então, essas duas bases maiores, a base maior, vocês podem fazer em determinadas sobrancelhas. Essa base eu indico quando a pessoa tem bastante fios. E essa base do Y eu indico quando a pessoa tem muitas falhas. Então a gente consegue trazer um ar de naturalidade muito melhor, tá? Então agora eu vou pegar e vou fazer para vocês aqui um pouco do meu treino, tá? De como eu faço o treino de sobrancelhas. Então eu vou pegar aqui um anelzinho. A gente utiliza muito esse anelzinho descartável. Eu vou pegar um pigmento, gente, aleatório só pra fazer pra vocês. Então sempre eu gosto de agitar bem antes, pra cor ficar melhor. Então eu vou colocar somente uma gotinha aqui pra gente começar fazendo. Essa lâmina aqui é a 18U. Deixa eu ver se dá pra vocês verem bem. Então a lâmina, gente, ela é várias agulhinhas, né? Como se fossem agulhinhas, uma grudadinha na outra. Então vocês podem ver que cada lâmina vai trazer também um tipo de caimento do fio, tá? Eu vou aproximar aqui para vocês dar uma olhada. Outra coisa importante é que esse lado eu sempre vou fazer fios de frente para minha cliente. E esse lado, gente, a gente faz fios de costas, né? Por trás da cliente. Então, é como se fosse estar fazendo aqui de costas, tá? Eu não posso vir aqui e fazer fios assim. Eu tenho que virar, né? Para fazer por trás da cabeça da minha cliente. E aqui eu faço na frente da cabeça da minha cliente. Então, até isso a gente tem que treinar o movimento. Então, quando eu pego uma sobrancelha comum, uma sobrancelha que é só para melhorar a estética, para dar uma preenchida a mais, eu faço a trama de fios comum. Então, é muito importante vocês se atentarem que eu gosto também de ter esse dedinho minguinho firmando na pele da minha cliente e com a outra mão eu venho esticando os pontos para mim ter uma maior fixação do pigmento ali, uma maior estabilidade, tá? Então eu venho fazendo fios. Hoje em dia a Nano Brown, gente, ela é o que? Realismo. Então a gente precisa fazer fios
quanto mais realistas, melhor. Ellen, o que traz esse realismo? É o caimento dos fios, tá, gente? Então, vocês precisam muito se atentar ao movimento da lâmina. Então, se eu fizer um fio reto, eu não vou trazer tanta naturalidade como se eu fizer um fio com um caimento maior. Então, existe sim muita diferença entre os fios, tá? Mas isso a gente tem que ficar atento a quê? Atento à nossa cliente, o pelo natural da nossa cliente, tá? Não tem como a gente fazer fios sem saber ali exatamente qual pelinho eu vou seguir. Então, nesse caso, eu venho fazendo o esqueleto. Então, vou fazer aqui um esqueleto comum, que a gente mais faz. E aí, lembra da base superior que eu falei pra vocês, que é o quê? Fios de transição, né? Então, a gente vem como se fosse encaixando aqui esses fios para ter esse caimento. E aí, depois eu venho o quê? Com a ramificação. Então, as ramificações é o preenchimento dos fios para dar mais caimento também na sobrancelha. Outra coisa importante é você ter uma firmeza na sua mão. Então, o tebore sempre 90 graus, ele nunca pode estar caído, né? E nunca pode estar muito em pé também. Então, a gente também, no nosso curso, a gente vai ensinar bem sobre a angulação do tebore para as minhas alunas não errarem na hora de fazer a micropigmentação. Então, eu venho fazendo os fiozinhos de transição. Outra coisa que a gente precisa se atentar é fazer fios finos, né? A nanopigmentação, o que é a pegada dela? É fios finíssimos, né? Então, a gente não pode fazer um fio grosso, porque não vai ficar natural, não vai trazer a naturalidade que a sua cliente quer. Então, é muito importante a gente se atentar a isso também. Esse treino, gente, no EVA é muito legal porque vocês sentem, né, como se a lâmina já entrasse ali dentro do EVA, você já sente como é entrar essa lâmina na epiderme. Então, é muito legal esse treino para quem quer aí se aperfeiçoar. Eu acredito que tem que treinar todos os dias para ter um desempenho maior. Eu vou pegar um lencinho agora para me limpar e mostrar para vocês, tá? Então, aqui eu venho limpando. Pigmento, gente, faz uma bagunça mesmo, viu? Pensa isso no rosto da cliente. Faz uma bagunça, você tem que limpar. Mas aqui vocês já vão conseguir perceber os fios e a profundidade correta da pele. Então, quando eu pego aqui o meu EVA, eu consigo ver que eu não cortei profundamente a pele da minha cliente, olha. Tá vendo? Eu tô passando meu dedo por baixo aqui, olha a minha unha.
Então, quando você faz um fio mais profundo, ó, eu fiz esse fio aqui mais profundo, ó. Esse fio eu fiz mais profundo, eu cortei mais. Olha a diferença quando eu passo o dedo aqui em cima. Olha como ele é diferente dos outros fios que eu fiz mais fininho. Então, tem uma diferença muito grande, tá? De você fazer um fio grosso, um fio profundo e um fio mais fino. Então, a gente também tem que se atentar muito à profundidade do fio, a profundidade que você está fazendo. Aqui nos seus treinos, vocês já têm uma noção se a sua mão é leve, se a sua mão é pesada, né? Então, é por isso que é muito importante vocês treinarem, tá? Eu vou fazer mais uma aqui para vocês verem. E é muito importante também, gente, vocês fazerem antes um leve rascunho, né? Tem pessoas que têm mais insegurança na hora de fazer os fios, então a gente sabe que a gente não pode errar. Você não pode errar quando você vai fazer com o tebore, com a lâmina, né? Porque se você errar, já era, errou. Aí é só laser para remover, tá, gente? Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer, né? Venho com o lápis e vou fazendo o meu esqueleto. Acho que aqui tá meio molhado, eu vou fazer aqui embaixo para vocês verem. Então, eu venho fazendo uma prévia do meu esqueleto. Aí eu posso lá fazer o Y, né? Para mim não se perder. E eu faço o esqueleto aqui para não ter erro na hora de fazer a marcação. Então, eu fiz o meu design, eu fiz a marcação, tudo correto na minha cliente. O que eu vou fazer? Eu posso fazer com um lápis dermatográfico um breve rascunho do meu esqueleto para mim não se perder na hora de fazer os fios. Então, a gente molha bem pouquinho a lâmina, tira o excesso, que também é importante. E eu vou apoiar com o meu dedinho. Vou apoiar aqui com o meu dedinho. E vou começar a fazer esses fios em cima da onde eu já desenhei. Aí, gente, dessa maneira fica mais fácil de vocês não se perderem, tá? Então, na nanopigmentação não tem muito mistério, mas você precisa fazer tudo muito bem feito e tem que estudar o caso de cada cliente. A base, gente, de tudo é o desenho. Então, se você faz um desenho errado, um design errado, a nanopigmentação não vai ficar bonita também, gente. Então, tem tudo isso, tá? A gente tem que levar em consideração. Então, a gente vem fazendo as ramificações. E aí, eu vou preenchendo cada lugarzinho que eu acho que ainda está faltando aqui na minha modelo. Então, aqui no EVA, você consegue trabalhar a profundidade, né? Então, no meu curso, tem outros tipos de treinos mais avançados que as minhas alunas irão aprender antes de pegar a sua modelo real, para ter mais segurança. Então, a gente vai trabalhar muito peso de mão, a gente vai trabalhar muito implantação correta do pigmento, vai trabalhar diferentes tipos de tramas de fios também. Então, eu acredito que é muito essencial você que quer se tornar uma
uma empreendedora beauty aí na parte de nanopigmentação, que é a técnica mais atual que tem hoje em dia. Você precisa se atualizar, você precisa fazer um curso com quem tem experiência para te passar. E, gente, há 13 anos eu faço fios e eu gosto muito de fazer fios, tá? As minhas clientes falam, nossa, Ellen, você desenha no lápis rapidinho. É a prática, gente. Quanto mais você pratica, quanto mais você treina, melhor você irá ficar. Então, um conselho que eu dou para quem está me seguindo aqui, vendo as aulas, que já fez cursos, mas ainda se sente inseguro em relação a fazer os fios, a profundidade dos fios, a escolha do pigmento também, você precisa fazer o nosso curso, participar do nosso curso de lançamento agora, que é a técnica Nano Brows, que é essa técnica de realismo, gente. E é um sucesso, é uma técnica que traz muita naturalidade e vocês vão conseguir ter muitas clientes, faturar muito alto, porque hoje em dia as pessoas que faziam muito curso de micropigmentação não se atualizavam e não gostam de se atualizar, gente. Então, olha que legal, você já vai aprender algo inovador, você já vai aprender algo que está super em alta hoje. Então, a sua cliente, ela quer o quê? Ela quer alguém atualizado, ela quer alguém que sabe o que está fazendo, né? Então, todas essas especializações que eu fiz nos congressos lá fora, em Brasília, São Paulo, eu vou trazer aqui para as minhas alunas. Então, gente, aqui foi mais um gostinho para vocês verem de como é feito as tramas de fios, né? A gente vai fazer vários outros tipos de tramas também. Hoje em dia, com a Brow Lamination, a gente também está fazendo muitas tramas diferentes, né? Para quem faz a Brow Lamination, então a gente já começa fazendo uma pegada mais acompanhando os fios para cima. Então, existem sobrancelhas que é totalmente assim, só de fiozinhos, né, que são com esse aspecto mais moderno, estiloso. Então, existem de um tudo, tá, gente? Existem várias tramas que a gente vai aprender no curso. Na verdade, as minhas alunas terão aí um caderno só de tramas de fios diferentes para treinar. Então, acredito que vocês irão gostar muito desse curso. E eu espero que durante essa semana aí de várias aulas que a gente compartilhou aí com vocês, que vocês possam ter aprendido algo, aberto a mente de vocês aí para algo novo, algo diferente. Eu sei que muitas podem ficar com medo, às vezes alguma insegurança. Será que é para mim? Será que eu consigo? Mas, gente, o medo, ele trava você de dar o próximo passo, de evoluir. Então, não deixa o medo te travar, tá? Não deixa esse medo tomar conta dos seus sonhos de ser uma profissional diferenciada do mercado, porque hoje em dia todo mundo faz o mesmo do mesmo, o básico do básico. E sim, você tem que investir em um curso bom, você tem que investir em materiais bons. E eu, como estou há 13 anos nessa área, eu posso te falar que é a melhor área que existe hoje. As mulheres, elas gostam de praticidade, então essa é uma técnica que tem uma durabilidade de aproximadamente 1 ano. É uma técnica natural e depois, se ela enjoar, ela pode também, né, ficar com a sobrancelha natural dela, porque não é uma definitiva. Então, eu acredito que a gente tem que sim pensar, né, em se aprofundar mais nas técnicas novas e não ficar fazendo as técnicas antigas.
E acredite, gente, hoje em dia tem muitas pessoas que não conseguem cobrar um valor alto na micropigmentação por conta de não ter conhecimento, de não querer investir em conhecimento. E se você investe em conhecimento, você sabe que o conhecimento ninguém pode tirar de você. O conhecimento é algo que vai morrer com você. Ninguém pode tirar o que você aprende, né? Então eu falo assim que hoje em dia tem pessoas que mesmo de graça, aprendendo de graça, não tem comprometimento com as coisas, né? Não acompanha ali aulas gratuitas que muitas vezes você vai estar aprendendo muito. Imagina só se essa pessoa vai estar disposta a fazer um curso, a investir. Então tudo começa com a sua vontade. O que você quer para sua vida? O que você quer fazer? Você quer entrar para essa área? Você quer evoluir? Você quer ganhar dinheiro com isso? Gente, você sabe que você vai conseguir sim faturar muito com essa técnica. Hoje aqui na clínica a gente cobra R$1.000 um procedimento desse e você pode começar cobrando R$500 e depois você pode ir subindo o seu valor conforme você for, né? Melhorando aí a sua qualidade, treinando mais. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E a gente vai fazer agora uma nova aula com uma modelo real. Então eu vou fazer uma demonstração ao vivo, tá? Para quem aí assistiu às aulas, me dá um feedback, fala se gostou, o que achou, se abriu a sua mente. E é isso, gente. Hoje foi uma aulinha de tramas, de fios, e eu acredito que vocês vão gostar bastante dessa área. Não deixe o medo te prender, tá? E eu estou aqui para ajudar você a entrar para essa área, que é uma área que eu amo muito e gosto muito. E eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijos!